Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje é um episódio muito especial para mim. E ele é especial por dois motivos. Primeiro, porque eu entendo muito sobre o assunto que a gente vai falar hoje, hein? E eu vou contar um pouco mais sobre isso. E o segundo, que também para mim é a prova de que quando você trabalha sério, com dedicação, fazendo as coisas de maneira correta, o universo conspira para te ajudar. Então hoje a gente vai receber aqui a Júnia Rocha, que ela é fundadora e CMO da Brasil Bites, que, entre outras coisas, vende pão de queijo congelado aqui nos Estados Unidos. Júnia, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente no nosso podcast. Olá, Juliano. Prazer aqui estar com você hoje. Obrigado. Deixa eu te explicar um pouco mais essa minha introdução, né? Então, primeiro, por que eu acho que eu entendo desse assunto? Eu sou mineiro, cresci em Patrocínio, interior de Minas, então pão de queijo fazia parte do meu dia a dia. Entendo bastante de comer pão de queijo. E a minha mãe faz um pão de queijo muito bom, Dona Isabel. Então o seu também é muito bom, mas receita de mãe é receita de mãe, né? Então não. Não vou discutir com isso. E sobre as coincidências da vida, né? Então, eu te contei um pouco quando a gente se conheceu, mas assim, quando eu comecei esse podcast há 4 meses atrás, eu fiz comecei por quem eu conhecia, né? Fiz uma lista de quem eu conhecia para poder começar o podcast, etc. E eu tinha uma lista de pessoas aspiracionais, né? Gente que eu não conhecia, mas eu pensei comigo mesmo, assim, puxa, ia ser muito legal se um dia eu conseguisse trazer essa pessoa aqui. E você era uma das pessoas que estava nessa lista, né? Porque eu conhecia a tua história, tinha te visto no Shark Tank e falei, putz, ia ser sensacional se eu pudesse um dia trazer a Júnia, porque a história dela é uma baita inspiração para todo brasileiro que está empreendendo aqui nos Estados Unidos, né? E aí, por essas coincidências da vida, eu entrevistei a Kátia da Nutrit no episódio 4 e aí descobri que a Kátia conhecia, a Kátia fez a conexão e a gente está aqui hoje. Então, obrigado a Kátia por fazer o contato, fazer a ponte. E, de novo, obrigado a você por estar aqui. Estou realizando aqui um sonho de verdade mesmo. Então, valeu por estar aqui com a gente. Obrigada, Juliano. Mas para quem não te conhece, para quem não te viu no Shark Tank, né, vamos começar então contando um pouquinho da sua história, né, e como você chegou até aqui. Então, história assim de vinda aos Estados Unidos, contar um pouquinho do Brasil. Eu sou mineira também, claro, né? Uhum. Na honra aqui com pão de queijo, bem autêntico da minha família também. Nasci no interior de Minas e mudei para Belo Horizonte e fiz a época de escola, cresci tudo em Belo Horizonte. Então, me considero belo-horizontina mesmo. Lá que sim, tive a maioria da minha vida no Brasil. Fiz faculdade na UFMG, lá em Minas Gerais, formei em engenharia civil. Acho que assim nossa comunidade brasileira muito comum, né? Aquela cultura e aquela direção de vida assim, engenheiro, médico, advogado. Então minha família é cheia de advogado e eu fui na área da engenharia. Sua família queria ter um doutor na família, né? Queria ter um doutor, mas virou mais muito advogado, muito advogado. E eu não tinha o estilo de advogado, não era para mim, e então naquela fase de faculdade lá, acabei fazendo engenharia e formei na UFMG. E aí, quando formei no Brasil, na engenharia, eu estava, na época, namorando com um americano, que hoje em dia é o meu marido e é o cofundador, que construímos a vida aqui, mas naquela época de faculdade a gente estava namorando, e aí eu resolvia vir para os Estados Unidos para continuar o relacionamento e para ver no que tinha que dar. Então, eu tinha acabado de formar. Então, formei. Quando vim para os Estados Unidos, estava recém-formada na engenharia e comecei a trabalhar como engenheira. Então, assim, um pouquinho de sorte na época, eu tinha inglês muito fluente, já pisei aqui nos Estados Unidos com inglês fluente, por causa de ter estudado a vida inteira, de ter feito intercâmbio de trabalho e todas essas coisas. Estava numa época com muita demanda aqui, quando eu mudei, foi em 2005, então tem bastante tempo, estava com muita demanda para engenheiro na época. Então, dei bastante sorte nesse aspecto, estava com um boom de construção. Então, assim, porque é uma pergunta que eu recebo muito de brasileiro, como que você formou no Brasil, E já conseguiu um emprego aí. já pisou aqui nos Estados Unidos e conseguiu emprego? Como engenharia é um diploma que é bastante valorizado aqui nos Estados Unidos, né? Tanto no Brasil também, tem muita demanda na área, e construção, gerenciamento de construção, de projetos, ele é um pouco mais amplo, né? Então, eu acho que esse foi um momento de sorte, sabe? Porque pisar aqui nos Estados Unidos
e imediatamente começar a trabalhar no mercado americano como americana, como recém-formada, assim, por causa da demanda. Então, um pouquinho de sorte na vida naquele momento. Trabalhei nisso em quase uma década, assim, Sei. comecei minha carreira nesse ramo durante, assim, 7, 8 anos, começando do ground up. Pensa aquelas pessoas sem formada, recém-formada, que começam a desenvolver carreira, né? Tinha 20 e poucos anos na época e tal. E para engenharia não precisa revalidar o diploma, é isso? Com o mesmo diploma que você tinha, ou você precisou fazer algum tipo de prova, alguma coisa para revalidar o seu diploma aqui, ou não? Você entrou normalmente? Não precisei, porque a engenharia que era o meu trabalho era a engenharia de administração de projetos. E se eu quiser, por exemplo, fazer designer e for assinar projetos e tal, eu teria feito as certificações, mas não era a área que eu queria ir. Minha personalidade era mais de gerenciar projetos, Uhum. então era um que não precisava de certificação. E bate mais com a minha personalidade, a gente vai falar mais assim dessa trajetória, como virar empreendedor de pão de queijo, mas a minha personalidade era mais esse negócio de gerenciar e tal. Então, foi uma base muito positiva, apesar de que assim, engenharia e gerenciamento de obra não é uma carreira que era uma carreira que muito me inspirava, Uhum. que eu me vi assim, eu quero construir minha vida em cima disso. Mas, quando você é recém-formado, você tem que aprender, né, naqueles primeiros anos. Então, foi muito positivo nesse aspecto, porque era um ambiente muito competitivo, muito dinâmico, muito cheio de problem solving, Uhum. e me forçou de, tipo assim, sabe, me jogou no fogo já recém-formada, e numa indústria que não tinha brasileiro, não tinha quase ninguém internacional, muito masculina, né? É isso que eu ia te perguntar também. Não tinha muita mulher nessa indústria, né? Pouco mulher. A indústria da construção, ela não tem mulher no mundo inteiro, é global essa característica. Então, você imagina assim, esse foi o início da minha carreira, aprendendo assim, com todos esses obstáculos, mas fui aprendendo e fui continuando e fui sempre coloquei assim a cabeça para baixo, trabalhando e aprendendo, e fui crescendo nessa empresa, nessa carreira. Aí, tipo assim, 7 anos depois, eu estava numa situação muito boa, já estava com uma posição já de destaque dentro da empresa, já tinha construído toda a minha carreira lá, mas tinha aquela vozinha assim, né? Tipo assim, essa empresa que eu comecei a minha carreira é uma empresa fenomenal, corporativa, que te dá todas sabe, as Os bases, benefícios. tudo. Uhum. Mas é uma carreira que as pessoas vão ficando lá 30 anos, porque eles vão te dando todos os benefícios, sabe? Então, eu estava no fim tipo assim, 20 e tantos anos, né? Já quase nos 30, trabalhando há 8 anos aqui nos Estados Unidos sem parar, já tinha começado a evoluir minha carreira, já entendi, assim, comecei a entender as minhas, né, como eu era profissionalmente, assim, esses early days, né, que você começa a se conhecer um pouco, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, e aí, mas tinha aquela vozinha, assim, eu não quero ficar aqui minha carreira, 40 anos aqui construindo, 30 anos, o que que for. E daí que veio a ideia de trazer o pão de queijo para os Estados Unidos. Foi só, tipo, aquele momento, assim, eu acho importante contar essa trajetória para o pessoal, porque teve uma base importante que ajudou a conseguir a gente ter o sucesso e trazer a marca aqui. Essa base que eu tive de quase uma década trabalhando sem parar, numa indústria muito dinâmica, muito competitiva, ela me preparou Sim. para o que viria em frente, o que é construir uma empresa de alimentos do zero. É, toda essa parte de, né, gerenciamento de projeto que você falou, né? Acho que isso foi uma base depois para você começar a sua empresa também, né? Sem dúvida. E aí você tá em Portland hoje, né? Moro em Portland, moro aqui desde que É mudei. isso que eu ia falar. E você foi para aí porque o seu, né, futuro marido, namorado na época já estava aí, então foi por isso que você escolheu Portland, né? Exato. Entendi. E como que foi começar um negócio em Portland? Porque não é um dos, não sei, pelo menos eu tô aqui no Texas, antes eu estava em Chicago e tal. Portland é um pouco mais longe, né? Então é mais fora dos grandes centros, digamos assim, né? Você sentiu mais dificuldade por estar aí ou não? Foi indiferente? Tem algumas dificuldades e alguns benefícios. Então, assim, Portland, para quem não conhece, né, está aqui na costa oeste dos Estados Unidos, mais ou menos entre São Francisco, entre São Francisco e Seattle.
uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então, não é uma cidade pequena, né? Mas é uma cidade média. É considerada aqui nos Estados Unidos geograficamente localizada, é costa, né? Então, assim, tem suas limitações. Eu acho que para abrir negócio do zero, se você não tivesse família, conexão local com nenhuma, você fala assim, onde você vai começar um negócio nos Estados Unidos? Tem lugares melhores, such as Texas, né, Juliano? Com a sua base aí, porque localização onde que está, benefício para a empresa e todas as coisas. Então, assim, tem esses obstáculos. Coisas que foram mais difíceis aqui, eu vou dizer, por exemplo, localização né, no mapa aqui, na costa. É um lugar que ele é menos diversificado, apesar de que é uma cidade média. Então, ela não é uma cidade do interior que é super, assim, né, não diversificada, mas ela é uma cidade médio porte. É uma cidade que historicamente é considerada mais branca, americana. Ela tem menos internacionais, né, esse global lifestyle. Então, esses são obstáculos, mas no positivo é um lugar que tem muito empreendimento de alimentos. Então, é um lugar que ele está na frente do país em relação à indústria de alimentos naturais. Então, tem uma cultura muito forte aqui de farmers market, de entender quem são os produtores do seu produto. É uma comunidade que ela te apoia. Então, a gente teve uns benefícios grandes assim bem no early days, né, no início da empresa, que foram boas. E eu acho importante para todos os empreendedores assim, você tem que achar sua comunidade local, porque você sempre vai começar local. Ou você fica local, regional, ou você vai virar, né, nacional ou global, o que for, você tem que começar de algum lugar. Então, ter essa comunidade local que apoia é bem positivo. Por exemplo, vou dar tipo uns dois exemplos. Quando a gente, no início da empresa, a gente começou a fazer parte de grupos locais de apoio, de suporte. Então, tinha um grupo que era só de produtores de alimento. Então, como aqui é uma área que tem muita produção e empreendedorismo relativo à área de alimentos, você tem uma comunidade que educa uns aos outros, suporte uns aos outros, tem muita lugar para você alugar, o que ele chama de commercial kitchen, aquelas cozinhas comissárias. Então, existe uma infraestrutura aqui legal para poder suportar na parte de alimentos. E também existe uma infraestrutura legal de empreendedores, porque é uma área bem criativa. Então, você pensa assim, a Nike está aqui, a Adidas está aqui, tem bastante coisa de esporte, tem muito café, muita criatividade relativa a isso. Então, a gente fazia parte de um grupo de empreendedores aqui, ainda fazemos hoje, que foi, assim, fundamental, né, em momentos de crescimento nos primeiros 5 anos, quando a gente passou por obstáculos megas, que você acha que você não vai dar conta de seguir em frente, grupos de apoio. Então, assim, são coisas que a comunidade aqui tem vários outros lugares nos Estados Unidos que também tem, mas isso ajudou. Sim, legal. E Júnior, então conta para mim um pouco assim, né? Depois de 7 anos no mundo corporativo, veio essa vontade de empreender, etc. Mas aí, como é que então surgiu a ideia da Brasibites? Então, né? Por que pão de queijo? Por que não empreender com, né, 1 milhão de outras coisas, né? Da onde que veio o estalo, né? Como que foi aquele início lá? Claro, assim, sou mineira, cresci comendo pão de queijo, sempre gostei. Comecei a perceber algumas coisas na época, assim, mais ou menos naquela época que a gente teve ideia da empresa, que a gente teve um casamento, a gente foi casar no Brasil em 2009, a gente voltou para o Brasil e passamos um tempo lá, amigos americanos foram lá, e o pessoal começou a comer o pão de queijo lá, os americanos, a gente viu tanto que eles tinham gostado e conseguiram assimilar o produto de uma maneira simples. Cheese bread. Qualquer pessoa consegue entender, né? E aí a gente falou assim, tem alguma coisa especial aqui? Então voltamos depois, né, para casa aqui e começamos a tipo assim a ver, não ninguém estava suprindo essa oportunidade de vender pão de queijo para o americano de um jeito que o americano consegue entender. O que seria um jeito que não, assim, mais é que eu falo assim, approachable, né? Que é um dos valores da nossa empresa que é importante, que foi parte do nosso sucesso.
a gente coloca e explica o produto para o americano de um jeito que ele consegue absorver assim, muito fácil. E não coloca o produto posicionado como muito internacional, mas ao mesmo tempo coloque a receita autêntica. Então, essa é uma mágica, né? Tipo assim, É, você está comendo um produto autêntico, mas você entende ele como você consegue entender. Então, naquela época, a gente começou a ver isso, aí começamos a pesquisar qual foi a história de tentar outras empresas que tentaram trazer o pão de queijo aqui, já tiveram vários, tinham vários empreendedores, sempre tem, e aí a gente começou a pesquisar o que que deu certo, o que que deu errado, a maioria tinha falhado. E a gente acreditou, acho que um pouco assim, naive, mas que foi bom ser inexperiente na época, mas a gente, é aquela coisa do empreendedor que fala assim, as pessoas não, ninguém conseguiu fazer isso, mas eu vou conseguir, a minha ideia vai dar certo, assim, bem naive mesmo, né? uhum. Mas foi isso, a gente, assim, eu acho que se você olhar vários empreendimentos de sucesso, assim, histórias de empresas em geral, às vezes não é o primeiro que teve a ideia que sucede, às vezes é o segundo, terceiro, quarto, mas é aquele que conseguiu executar na ideia. Execução, exatamente. Execução. Então, foi naquela época a gente falou assim, eu tenho alguma coisa aqui, e aí eu já estava com aquela, sabe, intuição assim, não quero ser engenheiro para o resto da vida, vamos tentar isso. E então embarcamos na ideia e aprender como começar uma empresa de alimentos do nada. What does it take, né? Como chega lá? É. Não, eu quero entrar nessa parte um pouco e falar também desses 5 anos. Você falou que os 5 primeiros anos da dificuldade, né, dos aprendizados, das dificuldades. Mas eu só queria tocar num ponto que você falou também, né? Vocês explicaram o produto para o americano do jeito que o americano entende. Né? E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, mas eu acho que foi uma grande sacada, porque muita gente, né, muito brasileiro, acho que vem para cá e quer trazer, né? Acho que só porque o produto vende no Brasil, etc., que ele vai conseguir, né, vender aqui facilmente. Né? Por exemplo, né, brigadeiro, né? Ou então, por exemplo, ou até mesmo o Guaraná. Né? Eu trabalhei na Ambev antes, a Ambev né, nunca conseguiu que o Guaraná fosse uma Coca-Cola aqui, como né, no Brasil ele tem essa percepção. Porque culturalmente é diferente, o gosto é diferente, né? Brigadeiro americano acho muito doce, né? Então eles não gostam. Acho que a sacada grande de vocês foi posicionar o produto como gluten free, né? Que é uma tendência aqui, vocês colocam isso na embalagem, na marca. Você acha que esse foi o grande diferencial? No início, isso foi importante. Isso não foi o diferencial, porque você vê, por exemplo, se você fizer uma pesquisa aqui de pão de queijo no mercado americano hoje, todos os produtores, no país inteiro tem, né? Produtores pequenos, isso a gente acha legal, porque precisa de mais gente educando, né? O mercado. Todo mundo fala gluten free bem alto e tal. Isso é importante, sim. Isso é um aspecto. Mas voltando um pouco nesse fato que você perguntou sobre Portland, olha para você ver, Juliana. Eu estava assim, cercada de americanos aqui em Portland, sempre. Uhum. Então, assim, tem menos brasileiros, tem alguns brasileiros aqui, mas a comunidade é americana. Eu sou casada com americano, vários amigos americanos. Aí a gente começou a mostrar o produto pão de queijo para eles. Simplesmente escutando a reação do americano sem influência do que o brasileiro acha que deve ser, tá? Então isso tipo assim foi o principal assim aquela luzinha assim, sabe? Por exemplo, pessoas começaram a comer e falaram assim, que é isso? What is this? I don't understand. Que horas do dia que é para eu comer isso? Que ingrediente que é isso? Então no início dos primeiros 5 anos era muito isso. Então quando a gente lançou a marca eu e o Cameron, meu marido, a gente era muito assim, hustlers. A gente ficava todo fim de semana fazendo sampling em supermercado. Uhum. Todo fim de semana. E a gente fazia muito sampling, E aí ouvindo o cliente, né, no sampling. ouvindo o cliente. E isso foi um diferenciador muito grande. Então, não foi uma coisa, colocou gluten free, não. Foram 1000 coisas, porque assim, a gente escutava toda hora, todo dia, horas e horas e horas, e escutava de cabeça aberta. Claro que você não pode pegar todo o feedback que o consumidor te dá no supermercado e pegar isso para virar assim, Bible, né? E falar assim, é isso, porque aí você fica uma pessoa sem direção, né? Uhum. Mas o que isso aconteceu foi aquele contato constante com o consumidor
e aos comentários, e as perguntas, e não sei o quê, e como você descreve, que horas do dia que eu consumo, o que que eu faço com isso? Isso é gluten free, isso tem isso, isso, aquilo. As perguntas que começaram a virar constantes foram as perguntas que, tipo assim, a gente cresceu a marca para resolver, Uhum. entendeu? Então, assim, você vê nas primeiras épocas, nesses primeiros anos, os 5 anos que a gente fala naquela fase, uma evolução constante. Então, você assume que é uma coisa, você coloca o pacotinho na frente dos consumidores e as pessoas não estão entendendo. E era cada detalhe, desde o nome do produto, que uma vez já foi, chamava de cheese bread somente, aí depois virou cheese bread snacks, aí depois voltou e colocou a palavra Brazilian de volta, e vamos que, sabe, foi evoluindo. Aí era assim, gluten free, aí depois falava que, tipo assim, era para eventos, para parties, aí depois não. Todos esse trabalho foram horas, horas, milhões de horas. Uhum. E aí, cada vez que a gente ia melhorando, aí a gente ia crescendo mais, porque a gente ia resolvendo os problemas que eram mais macros. Claro que o gluten free, ele foi muito importante para a marca e continua sendo, é um atributo muito positivo, e a gente montou a marca que era o seguinte: a gente não é uma gluten free brand, mas é uma brand uma marca que faz produtos deliciosos que happens to be gluten free, né, que são sem glúten. E aí a gente honra isso. A gente tem gluten free certificação, a gente sabe conversar com o gluten free consumer super bem. A gente sempre fala assim, o gluten free, ele é um ponto de entrada na casa do consumidor. Mas a gente faz produtos tão gostosos que a gente quer que a família inteira goste do produto. Porque na indústria do gluten free, tem produtos que é um subsegment, né? É um segmento do subsegmento. E aí você vai comprar só aquela pessoa. Se sua casa tem filhos, e você tem uma pessoa gluten free, você começa a comprar assim: aquele pão é para você e esse aqui é o pão para a família. A nossa marca, nosso objetivo era: se tem uma pessoa gluten free dentro de casa, o resto da família pode consumir o produto. E assim fomos construindo. Mas é um atributo importante, é um atributo que ajuda a conseguir espaço nos supermercados, é um atributo que a gente sempre fala, é point of entry. E naquele começo, então, Júnior, como é que foi, né? Eu tenho curiosidade de saber como é que vocês começaram, né? Assim, começou a produção inicial, vocês arrumaram um copeca, foi na sua cozinha, né? Como é que você foi naquela produção inicial? E para arrumar fornecedor, né? Para trazer, né? Acho que para você trazer o polvilho, né? Acho que você traz do Brasil, acho que até hoje. Então, assim, como é que, né? Aquele começo, assim, achar os ingredientes, onde começar a fazer. Conta para mim um pouquinho como foi. O início, acho que de qualquer empreendimento, né? Muita pergunta, muito batendo cabeça, muito, né, pesquisa, horas e horas. Da ideia, assim, para até o lançamento da marca, foi mais de um ano. Teve alguns aspectos. A gente fez um curso aqui em Portland que chama Getting a Recipe to Market, que ele leva, se você traduzir isso, né, trazer a sua receita para o mercado. Essa é a tradução, né? Getting a Recipe to Market. Literalmente, para as pessoas que têm uma ideia, com uma receita de família, uma receita que gosta e quer levar isso ao mercado. Então, foi um curso super helpful, né, naquela época, que foi ensinar o beabá, né, para quem não sabia nada. E daí, desse curso, a gente começou a aprender as coisas e montar pacotinhos, fazendo pesquisa. E um obstáculo que a gente teve bem no início também é transformar aquela receita mineira da minha família, aquela receita de começo, para os ingredientes que tinham aqui, principalmente queijos, que o queijo Minas ele não é disponível aqui. Então, assim, pensa assim, um ano pesquisa, trabalho, behind the scenes, sem nada tangible, né, para mostrar daquilo, mas para começar a entender. Nessa época, pesquisa sobre polvilho, a gente viajou para o Brasil mais de 2 vezes, entendendo como o produto era produzido no Brasil, reunimos e compramos uma máquina de corte do pão de queijo do Brasil, a máquina veio, teve que ser importada, então tudo isso demorou. Não, curiosidade, nesse um ano que você falou, sendo de incubadora praticamente, né? Você já tinha largado seu emprego ou você estava fazendo em paralelo? Great question.
paralelo. Porque assim, pô, eu sei que eu te atrapalhei muito na sua linha de raciocínio, né? Mas assim, eu ouço, eu ouço os dois lados, né? Eu ouço empresário falando que assim, olha, você tem que burn the boats, né? Você tem que largar tudo, entrar de cabeça, você não pode ter outra opção, senão isso não vai dar certo. E ouço gente, que uma história até parecida com a sua, falando, olha, eu estou testando, né? Eu estou tateando. Então, assim, se eu puder, eu não quero arriscar tudo, porque eu preciso ter um pouco de segurança também. É bom ouvir a tua história, que é um outro lado também. Durante esse período de incubação de 1 ano, antes de sair, nós dois continuamos trabalhando nos nossos empregos. Daí, quando lançamos a marca, um pouquinho adiante, acho que foi no fim de 2011, eu fui a primeira a sair do meu emprego. Então, a gente teve que fazer uma análise, assim, naquela época a gente não tinha filho, né? Então, eu acho assim, é mais fácil também você tomar esse tipo de risco numa fase que você não tem filho, né? Então, por obvious reasons, né? Então, você pensar assim, você tem que fazer uma análise. Cada pessoa tem uma família, um gasto, como você. Mas eu concordo com os dois lados. Eu acho que a gente fez subsequente. Eu vou chegar nessa parte da história que teve um momento que nós dois saímos e fomos burning out the boats, like, sabe, boats, e fomos para frente. Mas no período de incubação, ainda não. Fazendo os dois trabalhos. Então, assim, bem cansativo, sempre, os primeiros, sempre bastante cansativo, mas é para quem dá conta, né? À noite, fim de semana, sem parar, né? Porque você tentando fazer os dois, está tentando levantar a coisa do nada. Então, depois desse ano de incubação, a gente foi lançar a marca e começamos falando assim: vamos lançar aqui no mercado local, congelado. Nós começamos, você perguntou sobre fábrica, a gente começou aqui alugando espaço numa cozinha comercial, que eles chamam. Então, é uma cozinha que eles alugam para chefs ou fabricantes de pequenas empresas de alimentos. Você pode alugar, faz o pouquinho que você precisa, então você não precisa gastar aquele overhead, né? Se você tiver a sua própria fábrica. Vou falar só do negócio da fábrica, assim como a trajetória rapidinho, a gente vai pular uns tempos, mas porque isso é importante. A gente começou desse jeito, depois cresceu um pouquinho, a gente mudou 1 ano, foi 1 ano, 1 ano, 1 ano, a gente foi mudando. A gente cresceu um pouco, a gente mudou para um lugar que era dividido com outros 3 fabricantes. Então a gente sempre foi muito consciente, assim, muito bootstrapper aqui no início. Porque a gente simplesmente eram duas pessoas no seu late 20s, não tinha de onde dinheiro vir. Então, se você não tiver fazendo bootstrapping, você ia go out of business, né? É. Então, daí a gente foi dividindo o espaço com outras 3 marcas. Então, eram 4 e a gente dividia uma fábrica. Então, você, né? Tudo era dividido, era mais fácil. Aí depois crescemos dessa fábrica, mudamos para a nossa própria fábrica. A gente construiu uma fábrica aqui em Portland na época e ficamos nessa fábrica durante mais ou menos 2 anos. Mas aí quando a gente foi no Shark Tank, a demanda ela cresceu exponencialmente de uma maneira tão grande e tão maior do que jamais imaginaríamos que a gente teve que mudar para uma co-packer naquela época porque a nossa fábrica, ela, apesar de que ela era grande para a gente naquele momento, ela não conseguiu né, suprir a demanda do Shark Tank, o que viria a seguir, que era uma fase de crescimento muito importante e tal. E daí crescemos, terceirizamos a fabricação e hoje em dia a gente tem várias fábricas terceirizadas aqui no país. Bacana. E ainda nesse começo também, acho que um desafio é distribuição, né? Hoje vocês estão em todos os mercados aí dos Estados Unidos, né? Ou em vários. Mas naquele começo, como é que foi? Foi batendo na porta do Whole Foods, dos mercados, falou assim, olha, tem esse produto aqui, ele é diferente. Como que foi conseguir distribuição? A quantidade de rejeição que a gente recebeu naquela época, no primeiro ano, foi assim, inacreditável. 2 motivos. Primeiro, você coloca uma coisa no pacote, você começa a bater em portas mesmo, literalmente, porta a porta, e tentar vender para um comprador. Então, assim, a indústria de alimentos, supermercados, ele tem esse trabalho que chama comprador. E o trabalho do comprador, que chama buyer, né? Ele entender o que está acontecendo no mercado, o que o consumidor quer e comprar os produtos adequados para o supermercado.
Então, você, quando o pequeno empreendedor, você está tentando reunir com esse buyer e vender a sua história, né? Tell your story, fala assim, me dá um pedacinho desse freezer para meu produto entrar aqui. Então, foi muito, muito difícil, muita rejeição. Primeiro que, assim, a gente estava começando, então a nossa confiança no que a gente estava vendendo ainda estava sendo construída, né? Uhum. Então, você vai nessas reuniões e você não tem a confiança suficiente para, né, conseguir vender tão bem. Então, você recebe muita rejeição. Na época, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu tinha uma competidora aqui em Portland, vendendo pão de queijo, que tinha entrado no mercado um ano antes da gente, e era uma americana que tinha feito intercâmbio no Brasil e tinha apaixonado pelo pão de queijo e também teve a mesma ideia. Por isso que eu estou te falando, a ideia é assim, eu posso contar, assim, são milhares, dezenas, toda semana. Alguém fala assim, ah, have you seen, have you seen? Eu falo, great. Mas o que aconteceu é que quando a gente foi começar a construir, bater na porta, bater nos compradores, eles falaram assim, eu já tenho isso. Até que não foi assim, eu não sei o que é isso, foi assim, eu já tenho isso. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tentando trazer o pão de queijo aqui para os Estados Unidos e a recepção aqui, eu já tenho isso. E como você já tem um pão de queijo aqui, você não precisa de dois. Eu Não já precisa de tenho isso. mais. Uhum. Então, o que a gente fez? A gente bateu em todas as portas, 90% delas falaram não. Uma ou outra falava sim. Então, a gente foi, né, assim, falavam sim, mas assim, a gente começou muito fraco, porque assim, no meu mercado, na cidade que a gente era baseada, todo mundo fala não, mas tinha uns dois supermercados que a minha competidora na época, ela não tinha, vamos dizer, tido tempo de ter ido. Uhum. E aí esse é o que a gente conseguiu entrar. Aí, quando a gente conseguia entrar, a gente ficava assim, super focado naquilo, tentando gerar demanda. Falei assim, ok, todo mundo falou não, Whole Foods falou não sei quem falou não, vamos em quem falou sim, e vamos focar e vamos trabalhar com isso. E como essa competidora estava muito focada no mercado de Portland, e a gente tinha batido em todas as portas aqui de Portland já, aí a gente falou assim, ok, a gente já pegou, vamos dizer, naquela época tinham 8 supermercados, muito pequeno, calculou, hoje a gente está em 16 mil supermercados, né? Mas naquela época eram 8. Eu tinha conseguido tudo que podia conseguir naquela época. Porque quando você é pequeno, você não consegue entrar nos megas, tipo um Costco, Target e tal. Você é mais limitado em quem vai te dar essa oportunidade. Aí a gente falou assim, ok, o mercado de Portland está travado, vamos para Seattle. Então, a gente meio que deixou Portland do jeito que era e fomos para Seattle. Seattle é 3 horas daqui, é um mercado muito maior. E a minha irmã mora lá, a gente tinha um tanto de amigo lá, então eu tinha um hub lá. E comecei a ir para Seattle. Então, todo fim de semana ia para Seattle, para Seattle, para Seattle. E aí comecei a trabalhar os dois mercados, tipo Portland, Seattle, entrar aqui no Northwest e tal. E aí a gente começou aí construindo a marca um pouquinho, começamos a voltar para os supermercados aqui de Portland que tinham falado não. E aí, daí a pouquinho, essa competidora, na verdade, ela perdeu um pouco da energia dela, ela teve, tipo, se não conseguiu seguir com a empresa dela e ela saiu, ela foi out of business, fechou. E aí, assim que ela fechou, a gente entrou por trás, assim, Já tinha o slot te esperando no freezer. literalmente, ela foi vendendo, o nosso veio atrás e aí a gente começou a dominar o mercado que a gente, né, o local regional, com esse conceito de pão de queijo. Apesar de que teve competição lá em Seattle também, ainda tem, mas a gente entrou mais assim, forte, mais rápido. Então, o que a gente tinha assim, vamos dizer assim, que a gente estava sempre à frente da competição, essa capacidade de sempre melhorar, sempre escutando, sempre entendendo, sempre formulando para o americano entender. E também, assim, principalmente naquela época, montando a empresa, tipo assim, outworking the competition. A gente falava assim, o outwork. Então, assim, isso é bom, mas take it with a grain of salt, né? Porque o tal da hustle culture, né? A gente fez isso durante anos. Foi o que precisou para crescer a empresa naquela época, porque tinha competição em todo lugar, produtores brasileiros. O que, na verdade, assim, é bom para a marca, é bom ter mais gente vendendo um produto internacional, porém, em supermercados, normalmente, só tem
espaço para um, no máximo dois. Então, quem mais outwork, quem conseguir vender mais, vai pegar o shelf space, né? Então, isso foi assim, muito assim, outworking. Trabalho duro no começo para levar o produto, não tem outra receita. E para começo, para, né, a audiência aqui, 5 anos. Uhum. 5 anos sem parar, sem parar. Fim de semana, noite, dia, whatever it takes. Esse também é um ponto legal, Júnior, porque assim, muita gente também tem essa, acho que um pouco dessa, não sei como é que eu vou dizer, visão assim, errônea, que vou empreender, vou trabalhar menos, não gosto do meu chefe, então vou abrir meu próprio negócio, etc. E todo mundo que eu falo aqui, assim, isso é errado, né? Pelo contrário, acho que quando você empreende, você vai trabalhar até muito mais, né? E você tem muito mais chefe, né? Porque no seu caso, por exemplo, cada comprador de supermercado era o teu chefe, né? Eu acho que é a ilusão, né? Eu acho que a palavra é a ilusão. Isso, essa ilusão, me fugiu a palavra. Chefe você sempre tem, né? Ou é um investidor, ou é hoje em dia é o seu time, é o seu chefe, porque sem o time você não progrede e é um mercado bem competitivo para ter uma equipe de alto nível, né? É o consumidor, é tudo, né? Mas eu entendo, eu acho que assim, e vindo pelo lado de corporativo, de ter que sempre estar seguindo, né, os outros, eu acho que empreender tem uma liberdade, não é questão de quantas horas você trabalha, não é, mas ele te dá uma liberdade de criatividade, ele te dá uma liberdade de seguir o seu próprio, né, as suas ideias, o seu destino, e, na verdade, você trabalhar o tão pouco quanto menos você quer, mas a realidade é que o retorno do crescimento da sua ideia, ele vai ser um resultado direto disso. Principalmente enquanto você ainda está tentando construir uma infraestrutura para uma empresa que tem staying power, né? Júnior, agora eu preciso falar do Shark Tank, né? Eu sou muito fã do programa, né? Eu quero saber um monte de coisa. Primeiro, conta pra mim assim, como foi a ideia? Quem teve a ideia? Foi você, o seu marido? Um dia vocês estavam assistindo o programa e falaram assim, olha, a gente tem que ir lá. Por que surgiu isso? Nós éramos fãs do programa, sempre assistíamos, achávamos divertido, né? E como empreendedores, era bem assim a ver, né? A gente também tinha alguns conhecidos aqui em Portland que tinham ido no programa. Again, voltando naquele negócio que Portland tem uma cultura de empreendedorismo e tal, então tinha uns pessoas na indústria de alimentos e de CPG que tinham ido. Então a gente já tinha um conhecimento bem dinâmico assim sobre o show fora e por trás, né? E aí a gente estava procurando investimento na época e a gente estava no momento da marca. Então foi 2015, naquele momento de 5 anos que eu fico falando 5 anos, 5 anos. Por quê? Uhum. Até lá a gente estava com esse negócio de hustling e trabalhando fim de semana sem parar, 24 horas por dia e tentando elevar a marca. Tinha dado uns sinais, a gente começou a pegar distribuição já um pouquinho nacional, já estava no Whole Foods pela Flórida, Texas, Northeast, algumas coisas, a gente já estava ganhando uns pontos. Estava com quase 1.000 supermercados na época, pontos, de distribuição. Só que a indústria de alimentos, ela é uma que, se você tem que estar em muitos supermercados para construir uma empresa que é viável. Porque a margin, né, ela é muito baixa. É uma indústria que ela é cutthroat, né? Super competitiva com baixas margens. Então, a gente estava no momento da ideia da empresa que era assim, ou vai ou racha. Naquela época, o Cameron estava trabalhando no emprego dele, eu já tinha saído, eu já estava anos trabalhando sozinha, só que a empresa não tinha uma receita suficiente para contratar pessoas de vendas, de marketing e crescer de um jeito que precisava. Então a gente falou assim: olha, mas a gente tinha visto vários sinais pelo todo o trabalho que a gente fez que tinha a oportunidade, ela ainda era real. Sabe, a gente está assim, a ideia, it has not changed, sabe? Mas como que a gente vai conseguir construir isso de um negócio viável? Então a gente estava fazendo um raise e tal, estava pegando investimento na época. Mas mais importante que isso, a gente falava assim, a gente precisa de ser descoberto in a big way. Exposição. Exposição. Porque assim, o que a gente tem aqui é especial. O consumidor, ele está claramente
articulando isso, mas a gente precisa de estar em 20 mil supermercados, não em 1000, não vai, sabe, ou vai ou racha. Então, foi nesse momento que a gente teve ideia, vamos escrever para no Shark Tank, e a gente sabia que a gente tinha o tipo de coisa que eles gostavam no programa. A gente, sabe, entendendo o behind the scenes. Por quê? É um programa na verdade, ele é um programa de family friendly, ele é um programa de entretenimento, ele é um programa que adora a família começando empresa junto, alguém que está trazendo uma coisa do país, sabe, de outro país, de Imigrante. imigrante, ele adora isso, entendeu? É isso que faz aquele programa bem sucedido. Então a gente sabia que quando a gente aplicou, se a gente fizesse a aplicação toda nos conformes, que tinha uma chance grande de entrar e conseguimos. E aí conseguimos entrar e é uma aplicação, um processo super difícil, né? São milhares de empreendedores que aplicam. Rola um processo seletivo, assim? Rola entrevista? Ou é só uma aplicação via site? Como que é assim? Rola tudo, rola tudo. Começa como aplicação via site, e daí vira entrevista, e viram 1000 entrevistas, e viram entrevista por telefone, entrevista, você tem que fazer vídeo, entrevista depois com produtores em vídeo. Eles fazem due diligence na empresa, então eles vão pegar e ver Então eles olham os números mesmo. olha os números da empresa, do diligence com muita coisa, porque o negócio é numa ABC, né? Na época tinha 9 milhões de viewers, né? Hoje em dia é um pouco diferente por causa do streaming, mas é assim, é um programa muito. Eles vão fazer do diligence, eles vão ver, Uhum. confirmar que não tem nada, que você é um cidadão, que você não é ilegal, que você tem uma empresa que é de verdade, que você está vendendo produto, todos esses checkam all those boxes, né? E, então, é um processo super seletivo que demora. Mas aí, assim que você passa do processo seletivo, eles te falam, ok, você foi escolhido. Então, assim, look, todo mundo que é brasileiro e fez faculdade no Brasil, a gente sempre é acostumado com processos seletivos difíceis e competitivos, né? Imagina assim, Juliano, você fez faculdade no Brasil? Fiz Unicamp, é. Olha aqui, você for entrar na Unicamp, eu acho que é da nossa natureza já, né? Você for entrar na Unicamp, eles falam, não sei o que, candidatos por vaga. O FMG, 100 candidatos por vaga. Então, assim, o Shark Tank, para mim, era mais um obstáculo dessa maneira, que eu acho que a gente brasileiro é acostumado a isso, e você tem que enfrentar um negócio head-on, sabe? Se é 100 candidatos por vaga, 2.000 candidatos por vaga, o que eu tenho que fazer para me colocar numa posição de tentar ser escolhido, né? Então a gente se colocou e a gente focou muito. A gente falou assim, foram aqueles momentos da trajetória da empresa que a gente fala assim, isso vai ter um impacto maior do que qualquer coisa que a gente fez até hoje, e a gente vai fazer whatever it takes para ser aceito, whatever it takes para suceder bem no episódio, porque é aqueles momentos assim, é life changing, né? Aquele mudança de vida. E a gente sabe, naquela época era muito focada nisso, então a gente ficou um pouco assim, até fissurado com as preparações. Por exemplo, os produtores, para você aparecer na televisão, a gente que não é acostumada a estar em televisão, você tem que ter uma energia muito além do que a energia que é do dia a dia. Então, assim, entendendo esses aspectos, então, quando você está fazendo as entrevistas, tem que mostrar aquela energia para os produtores conseguirem te ver como aquela pessoa que na televisão vai fazer um entretenimento para quem está assistindo. Então foi fantástico, a gente conseguiu ir e aí a gente foi selecionado e é uma adrenalina muito grande. Naquela época o show era filmado em LA e hoje em dia é em Vegas. Mas eles te ligam e eles falam assim, você foi selecionado, you're going to LA. E eles te dão tipo seu plane ticket e você chega lá e tem uns cohorts de empresários, né? De empreendedores, e aí eles te colocam num hotel com os grupos e você faz mais pitching para o produtor lá em LA, já na semana para gravar, porque aí vocês querem ver se você consegue Encarar o palco. encarar o estúdio, encarar o palco. Você faz testes sem os Sharks, mas no palco, para eles verem assim, você vai tremer nas bases, você vai congelar, Você ainda pode ser cortado lá ainda? pode ser cortado lá ainda. Nossa, essa deve doer o coração, né? Essa dói. Então tem gente que chega até, e eles fazem isso hoje porque eu acho que eles têm que ter uma buffer, né? Na produção.
porque eles têm que completar os episódios. Então, se você chegar lá e você tremer nas bases, começar a suar, chorar, sei lá, congelar, e eles te ligam e falam assim, você não, you didn't make the cut. Mas a gente estava muito focado, a gente fez, e a gente foi muito focado no pitch também, a gente, leading up, né, chegando nesse momento de LA, a gente ficou horas e horas assistindo todos os Shark Tanks que existiram até aquele momento, a gente escrevia todas as perguntas, a gente fazia as perguntas de volta para a gente. Então, se você assistiu o nosso episódio, é tudo bem assim sharp, é tudo bem assim, we know the answer. Foi muito bem preparado. Preparados. É claro que vai ter coisa imprevisível, você não sabe como as pessoas vão reagir, mas era importante para a gente ter um pão de queijo que era perfeito, delicioso, bem assado, e que a gente soubesse todos os nossos números, entendesse a nossa empresa, para que, né, a gente tivesse um taping bem positivo. Isso é importante, sim. A exposição é muito grande e pode ser uma faca de dois gumes, né? Tem gente que chega lá, como foi o seu caso, e pode aproveitar essa exposição para catapultar um negócio, né? E eu vi vários outros exemplos também, até de gente que não ganhou um deal, né? Mas pela exposição fez um trabalho tão bom que conseguiu, né, vender mais, etc, etc. Tinha um site preparado, né, para pesquisa, para compra e tal. Mas tem gente que chega lá e é fritada, né? É destruída. E aí aquilo destrói a sua reputação, né? Então, assim, aquele business, aquele negócio que você construiu, ele pode também acabar naquele episódio, né? Com certeza, é um risco que você tem que assumir, porque você pode chegar lá e os sharks virar e falar assim, eu não gosto do gosto disso, I have no idea why you're doing this, essa indústria não vale a pena, e it's all wrong. Tem vezes que eles falam isso, tá tudo errado, sabe? Então esse é um risco, e a gente assumiu o risco, falando assim, vamos para frente, vamos. Porque a gente acreditou no nosso produto e na nossa habilidade de comunicar a ideia e a oportunidade. E aí eu vi que você ficou, acho que no final, assim, quase todo mundo estava interessado, mas no final você teve duas ofertas firmes, né? Uma do Mr. Wonderful e uma da Lori. Uhum. E aí você acabou optando pela Lori. Quando você foi, né, você já tinha, né, igual o The Voice, né? Falou assim, olha, se os 4 virarem a cadeira, né, eu vou escolher esse ou não? Foi um negócio na hora, porque a Lori... Na época a gente tinha as preferências. A Lori, eu gostava dela na época porque ela tinha feito algumas parcerias com outras empresas de alimentos. E acho que a gente tinha essa sua visão que ela poderia ajudar. Eu também, Mark Cuban, ele é um investidor super dinâmico e importante, ele super bem sucedido e ele é gluten free. Então a gente achou que ele ia conectar com esse ponto da marca, mas ele não conectou e ele não fez a oferta. Então, eu acho que foi assim, a gente tinha algumas ideias assim, a gente acha que a Lori poderia ajudar. E depois, assim, aí foi lá, fechou a oferta com, né, vocês fizeram o pitch, ela fez a proposta, vocês fecharam, mas no dia a dia, depois do episódio, de verdade, assim, ela realmente é envolvida, né, qual foi o papel dela, né, depois do programa? Então, quando acontece um Shark Tank, acontece o seguinte, você faz um deal lá no momento e esse deal ele é verdadeiro, né? Uhum. Mas depois que termina o programa e o taping, começam as negociações e os papeladas legais e tudo e tal e tal. E durante esta fase, isso normalmente acontece entre o momento que você vai lá filmar e o momento que vai ser aparecer na televisão. Então, durante esse momento tem as negociações e os advogados dos dois lados eles envolvem e começa a, né, formalizar aquele deal que foi feito na televisão de uma maneira bem simplificada, né? Aquela coisa que foi comunicada de uma maneira simplificada, ela vira mais complexa. Nesse processo, a gente conheceu ela e os advogados e a equipe dela. E ao passo que gostamos um do outro, a gente resolveu a não fechar o deal. Então a gente mesmo resolveu a pull out of the deal. Então existe essa opção, então? Existe essa opção. É dos dois lados. O investidor ele pode virar e falar assim, olha, o que você me falou na sua apresentação lá no estúdio, ele não
virou realidade agora que eu estou vendo os seus financeiros, os seus papéis e tal. Às vezes o investidor acha uma coisa que não gostou, ele pode tirar, ou o dono do negócio também pode falar assim: olha, você mudou a sua oferta, e então agora eu quero sair. Então, na nossa conversa com eles, mas não ficou nenhum rancor, não ficou nada. O que aconteceu é que a gente estava aproximando a nossa data da data da televisão, então a negociação ela começou a ficar muito não tinha precisava de mais tempo, entendeu? Porque tava com umas coisas não estavam batendo e a gente precisou de mais tempo. E quando você vai aparecer na televisão, a marca explodiu. Então o deal que ela ofereceu já não era mais válido, Uhum. entendeu? Existe uma coisa assim no termo, né? Eu esqueci a palavra em português, mas leverage. Uhum. É alavancagem, né? Ok. Então, se você, antes do episódio aparecer na televisão, você explodir, o leverage é do investidor. Então, ele pode pedir mil coisas, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, não sei o quê. Depois que apareceu na televisão, 9 milhões de pessoas descobriram a marca, vendemos sold out no país inteiro. Aí a gente falou assim, peraí, esse deal aqui, ele não mais é adequado para a marca que está agora. Porque você deu um percentual de equity para uma receita X, né? Agora se a sua receita. Uma receita X. Essa receita X, ela mudou do dia para a noite, então ele não é mais Você adequado. não quer mais dar mais tanto equity, não. Então o deal ele não foi para frente e ela não é envolvida com a empresa, mas no problem, sabe? Foi bom conhecê-la e aprendemos bastante naquele processo, mas não é um que a gente quis seguir. Entendi. Legal, interessante. Eu não sabia que existia essa possibilidade, não. É legal saber disso também. E aí, hoje, então, e aí aquilo ajudou vocês a explodirem, né? E como é que vocês conseguiram, então, né, destravar os gargalos que vocês tinham naquela época, né? Seja de produção ou de distribuição depois do Shark Tank? O que agarrou foi a capacidade de produzir, né? Claro, porque, igual eu te falei, naquela época a gente tinha a nossa fábrica, era uma fábrica que ela tinha até, assim, uma capacidade relativamente boa na época, mas nada comparado do que eu viria, né? Então, a primeira coisa, quando você está crescendo uma empresa, sempre alguma coisa está agarrando, né? Tá te puxando. Então, você tem que ir consertando e uma vem e vai, e a coisa vai crescendo. Então, assim, tem fases que a fábrica acabou de construir, ela aumentar, mas você não tem um pessoal de vendas para conseguir vender o suficiente, ou você não tem um consumidor, ou sabe, o que for. Post Shark Tank, o problema era a capacidade. Então, a gente tinha demanda do consumidor, que ela tinha crescido de uma maneira gigante, mas a gente não tinha a capacidade. Mas aí a gente foi e consertou isso, né? Naquele ano. Então, foi mudando de fábrica. Aí depois passou alguns anos, consertamos a fábrica, consertamos a demanda do consumidor, mas aí não tinha uma equipe forte o suficiente para continuar crescendo a marca assim além daquilo. Aí fomos construir uma equipe, construímos, sabe, um time, montamos uma empresa mais sustentável e tal. Então, acho que cada fase de empresa você tem uma coisa que está te agarrando, né? E aí é o nosso papel na equipe dos líderes da empresa para entender o que é e solucionar aquilo a cada fase. Uhum, legal. E hoje, assim, 12 anos depois de começar essa jornada, né, quando você olha para os próximos 12, né, aonde você vê a Brasibytes indo, quais são os seus principais desafios e o que você vê de oportunidade? Então, a Brasibytes agora ela evoluiu nos últimos anos. No início era uma marca de pão de queijo, né? O objetivo era trazer o pão de queijo para o mercado americano de uma maneira que os americanos poderiam entender, de uma maneira a receita autêntica, de clean ingredients, congelado, tinha todos os values e era assim, pão de queijo para os Estados Unidos. Há alguns anos atrás a gente evoluiu a marca para ela virou uma Latin inspired brand. Então a gente começamos a, tipo assim, pesquisar o que a gente poderia fazer, como a gente cresce, como a gente evolui. O nosso consumidor também, ele estava assim, Brasil Bites, me dá mais coisa. Você me deu esse cheese bread, é delicioso, mas que mais? Sabe, o americano, ele está sempre muito querendo inovação, né? E o mercado é muito dinâmico, ele muda muito toda hora. E então a gente começou a evoluir a marca e começamos a lançar produtos
né, esse tema, assim, com essa base de Latin Inspired, Better for You. Better for You, que é um nome que é usado aqui para ingredientes naturais, né? A gente nunca usa conservante, nada artificial nos produtos. Então fomos evoluindo e agora a marca está crescendo com essa nova estrutura, com essa nova visão. Então a gente tem agora a linha de pão de queijo congelados, que ela tem vários sabores e esses sabores vão sempre inovando. A gente lança um aqui, outro aqui, uns dão certo, outros não dão, tira, lança outro. Então já estamos agora em pesquisa para lançar mais. A gente lançou uma linha de empanadas que a gente chamou de empanadas, mas que é a casquinha do pão de queijo né, Com recheio. com recheio. Aí a gente lançou também, agora esse ano a gente entrou no mercado, na categoria de café da manhã, de breakfast, de sanduíche. E uma das coisas que a gente está mais empolgados agora, um lançamento da categoria que é Pizza Bites, que a gente entrou numa categoria que era mais mass, né? Ela é mais conhecida pelo americano, Uhum. mas a gente colocou o pão de queijo. Então a gente está pegando assim mais broad, né? Aquele Latin inspired é o pão de queijo, mas a gente está indo para o Pizza Bites, que é uma categoria bem Uhum. americano, e pizza é onipresente, né? Tudo, né? Então esse a gente acha que você vai levar a marca para um outro patamar de crescimento. Então, assim, o objetivo nos próximos anos é continuar crescendo nesse tema de Latin Inspired, né, com os nossos valores e trazendo os produtos, inovando, trazendo os produtos novos e algumas coisas vão dando certo, outras não vão dando certo, e esse é o objetivo, né, de sempre ir testando e inovando. E a gente tem um consumidor, uma das coisas que a gente tem mais orgulho aqui é o nosso consumidor, a nossa comunidade é muito leal, muito passionate. Então, a gente tem uma comunidade de quase assim, 500 mil consumidores entre social e e-mail, sabe? E as pessoas assim são mega leais e estão sempre querendo que a gente lance mais coisas, Interagindo com a marca, né? interagindo com a marca e querendo, tipo assim, seja entretenimento no TikTok ou, sabe, cupom criança. A gente está lançando agora em setembro, que a gente está planejando agora, que vai ser super legal, que setembro tem aquele Latin Heritage Month aqui nos Estados Unidos, que antes era Hispanic Heritage Month e virou Latin. E o ano passado a gente teve muito sucesso na marca ser elevada nessa questão, e esse ano a gente está lançando um tanto de coisa educacional. Então, vamos lançar um programa para criança de passaporte que para educar para as famílias. Vou te passar para você fazer com a sua família. Faça assim. Que para as crianças verem Minas Gerais e imprimir em casa um passaporte e aprender a falar. Vai ter uma sessão de aprender a falar em português. Isso é coisa bem light, né? Mas a gente vai estar ensinando durante assim aqueles meses palavras em português nos nossos channels, educando sobre Minas Gerais. A gente assume sempre, Juliano, que o americano aqui ele não sabe nem onde o Brasil é no mapa. É assim que a gente. Então we keep it light, né? Então a gente vai fazer esse programa de educação assim, bem assim light, mas tentando educar e globalizar um pouco a mentalidade onde é o Brasil e por que o pão de queijo é do jeito que é. Então assim, isso vai ser legal. Estamos lançando aqui no fall time. Que joia. Júnior, podia ficar mais umas 5 horas com você, porque esse papo está muito bacana, estou aprendendo muito, mas eu quero também respeitar o seu tempo. Para a gente acabar aqui, eu tenho um quadro que eu brinco, são as rapidinhas. Então são 4 perguntinhas, e aí me diz a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? Você já está aqui há bastante tempo já, né? Acho que quase 20 anos, né? Mas ainda tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? Tem, eu sei que é uma palavra, mas eu vou falar algumas rápidas. Uhum. Sol, família, amigos e a leveza da cultura brasileira. Sinto falta e eu acho que aqui não é igual. Então eu sinto falta daquela leveza, sinto falta do sol, sinto falta da família, dos amigos. O sol eu resolvi mudando pro Texas. O resto eu não consegui resolver. O resto eu não consegui.
E de outro lado agora, o que você descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem? Uma das coisas que eu mais amo da minha vida aqui nos Estados Unidos é a qualidade de vida e andar de bicicleta pela cidade. Então, aqui em Portland é uma cidade que é super bike friendly e eu tenho uma bicicleta elétrica e eu ando de bicicleta para tudo quanto é lado com meus filhos e meu marido. A gente vai fazer, sabe, fim de semana é só na bicicleta e direto venho trabalhar de bicicleta. Então, eu acho que isso é uma coisa que é diferente, é única daqui, de ter o espaço e super limpo e acho uma delícia aquilo. Só que para isso você precisa ter segurança, né? Sim. Acho que essas duas coisas vão juntas. Segurança segurança do espaço e também segurança para a ciclovia e segurança, né, o ar limpo e todas essas coisas vão junto para criar aquele ambiente que proporciona você querer andar de bicicleta como transporte. E, Júnior, assim, ao longo do nosso papo, você deu vários conselhos sobre o empreendimento, mas se você tivesse que dar um conselho para quem está começando agora e tem essa vontade de empreender aqui nos Estados Unidos, o que você diria? Eu acho que se você é brasileiro e quer empreender nos Estados Unidos, primeiramente você tem que ser fluente em inglês. Sabe, direto, às vezes eu pergunto, ainda não sei inglês, parece básico, mas você tem que conseguir comunicar com confiança, né, e se expressar, porque obstáculos vão sempre ter e como você passa por esses obstáculos. Segundo, eu acho que assim, quanto mais você especializar em algum segmento, eu acho que esse é um conselho. Para a gente foi pão de queijo congelado numa indústria de alimentos naturais. Então, se você foi bem especializado e a gente virou especialista naquilo. Então, né, conseguir comunicar com bastante confiança, seja especializado e foca naquilo, né? Eu acho que isso que faz um empreendedor de sucesso. Às vezes a coisa não precisa de ser grande, ela não precisa de ser nacional, ela pode ser local. Mas se você vê até assim empreendedores de sucesso no mercado local, são pessoas que desenvolveram, que viraram o melhor daquilo, né? Ele virou especialista, ele virou a referência daquilo. Então, assim, a gente virou referência de pão de queijo nos Estados Unidos, a gente é a marca, porque a gente foi focado naquilo. É verdade, legal. E por fim, assim, tem algum livro, um filme, um podcast que você gosta e gostaria de recomendar pra gente? Eu adoro podcast, escuto muito. Um dos meus preferidos que eu recomendo aí pro pessoal aí, aqui não sei se vocês conhecem, mas é um podcast que ele é uma mistura de tecnologia com o mundo e marketing, chama Pivot. Scott Galloway. Scott Galloway, então você já conhece. Eu acho que ele, quando a vida está corrida, assim, às vezes você está com pouco tempo para, né, ele ajuda a dar uma guiada, assim, onde você está indo. Então, eu sou bem fã do Pivot, do Scott Galloway, sigo os e-mails dele, gosto de dar uma perspectiva no mundo, né, adoro. Bacana, a gente coloca o link para o pessoal também conhecer e ouvir. Júnior, muito obrigado, adorei te ter aqui, aprendi demais. Onde que o pessoal te acha, onde o pessoal acha Brasibytes, enfim, agora é hora do seu merchan aí. Brasibytes.com, você encontra tudo o que precisa de encontrar sobre a marca, tem os links lá do Instagram, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no TikTok. Então, assim, você pode encontrar a gente e conectar onde você quer. E se quiser entrar em contato comigo, LinkedIn é o que eu mais uso para coisas profissionais. Bacana, obrigado. Pessoal, Júnior, obrigado de novo. Adorei ter você aqui com a gente. Todo mundo que ouviu, acompanhou. Obrigado também de coração. Eu sempre digo aqui que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho e de gratidão também. Se gostou desse episódio, compartilha. Vai lá no Spotify, no Apple, né? Vai no YouTube, se inscreve no canal quem não está lá. Dá um like, deixa um comentário. A gente se vê na próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.